Olá a todos, o meu nome é Ana Carneirinho e hoje falaremos sobre constante de equilíbrio e extensão das reações químicas. Ora, um estado de equilíbrio pode ser estabelecido a partir de qualquer combinação de reagentes e ou produtos, desde que todos os reagentes ou todos os produtos estejam presentes. No caso em concreto, estamos a estudar o equilíbrio entre o tetróxido de azoto e o dióxido de azoto. Os três gráficos seguintes ilustram a variação das concentrações dos reagentes e dos produtos da reação para diferentes concentrações iniciais, sendo que estão todos à mesma temperatura. No primeiro gráfico, temos o caso em que não existe inicialmente dióxido de azoto. Nesta situação, o dióxido de azoto começa a formar-se ao mesmo tempo que ele próprio começa a decompor-se em tetróxido de azoto. A reação direta e a reação inversa vão ocorrendo simultaneamente até que as suas velocidades se igualem e as concentrações dos reagentes e dos produtos se mantenham constantes. No segundo gráfico, o que temos é a situação em que temos inicialmente apenas produtos e, portanto, começa por ocorrer a reação inversa. Só que à medida que se formam os reagentes, eles próprios vão se decompor nos produtos e estas reações vão ocorrer em simultâneo até que as suas velocidades se igualem e as concentrações dos reagentes e dos produtos se mantenham constante. O terceiro gráfico ilustra a situação em que temos inicialmente tanto reagentes como produtos. Portanto, a reação direta e a reação inversa vão ocorrer em simultâneo até que as suas velocidades se igualem e as concentrações dos produtos e dos reagentes se mantenham constantes. Ora, a questão que agora se pode pôr é qual a relação entre os produtos e os reagentes num sistema em equilíbrio? Será que há alguma relação entre estes três casos? No século XIX, foi possível encontrar uma relação entre as concentrações de equilíbrio dos constituintes da mistura reacional. Portanto, o que foi descoberto foi que havia realmente uma relação que se mantinha constante, desde que a temperatura se mantivesse constante, entre as concentrações dos produtos e as concentrações dos reagentes. A esta relação chamou-se constante de equilíbrio e é igual para todos os estados de equilíbrio de um sistema químico, desde que há a mesma temperatura. É uma característica de uma reação química em equilíbrio químico. O cálculo da constante de equilíbrio é realizado através do produto dos valores numéricos das concentrações dos produtos elevados ao coeficiente estequiométrico a dividir pelo produto dos valores numéricos das concentrações dos reagentes no equilíbrio, também elevados aos coeficientes estequiométricos. A questão de falarmos nos valores numéricos é importante, uma vez que a constante de equilíbrio não tem unidades, portanto estes valores não vão aparecer com unidades, é só o valor numérico. E também é muito importante referir que estas concentrações têm que vir sempre em mol por decímetro cúbico. O C no índice inferior da constante indica que esta foi obtida a partir das concentrações. E o E no canto inferior direito dos valores numéricos das concentrações indica que essas são as concentrações de cada uma das substâncias em estado de equilíbrio. Talvez seja mais fácil compreender a expressão da constante de equilíbrio com um exemplo concreto. Portanto, considere-se a reação química entre o dihidrogênio e o diiodo e dão-nos as concentrações de equilíbrio de cada uma das substâncias. Portanto, acabamos de dizer que a constante de equilíbrio, Kc, é igual ao produto do valor numérico das concentrações dos produtos levantados ao coeficiente estequiométrico. Neste caso, nós só temos um produto, portanto, será o valor numérico da concentração de HI levantado a 2, a dividir pelo produto dos valores numéricos das concentrações dos reagentes. E, portanto, vamos ter aqui a concentração do H2 vezes a concentração do I2. Para indicar que todos estes valores são do equilíbrio, podemos acrescentar aqui o E de equilíbrio. Portanto, agora só temos que substituir os valores. Portanto, a concentração de HI é de 0,8 ao quadrado, a dividir por 0,50 vezes 0,30, de onde surge o valor 4,3.
Como dissemos anteriormente, a constante de equilíbrio não tem unidades. Algo que nos poderá ser útil quando estudarmos casos concretos de alguns equilíbrios. Quando existe um sólido puro ou um líquido puro, a constante de equilíbrio não depende da sua concentração. E, portanto, temos aqui o caso em que temos água no estado líquido e ela não vai aparecer no cálculo da constante de equilíbrio. Atenção que este equilíbrio ainda é homogéneo porque está todo ele na fase líquida. No entanto, caso o equilíbrio seja homogéneo, com substâncias líquidas, ou seja, todas as substâncias são líquidas, aí já temos que levar em conta a concentração de todas. Então, um exemplo concreto para esta situação. Para escrever a expressão da constante para este equilíbrio homogéneo que envolve água no estado líquido. Ora, como as outras substâncias não são líquidas, estão no estado aquoso, a constante de equilíbrio calcula-se através do produto dos valores numéricos das concentrações dos produtos vezes a concentração da HCl levantado ao coeficiente estequiométrico, a dividir pelo produto do valor numérico das concentrações dos reagentes, só que neste caso não vamos levar em conta a água, portanto fica apenas PCl5. Para indicar que estas são as concentrações no equilíbrio, acrescenta-se o E de equilíbrio no canto inferior direito. E como interpretar o valor da constante de equilíbrio? Ora, quanto maior for a constante de equilíbrio, significa que mais produtos há relativamente aos reagentes. E, portanto, quando o Kc é muito elevado, ou seja, muito maior que 1, significa que a reação é muito mais extensa no sentido direto que no sentido inverso e, portanto, vamos ter maior concentração de produtos relativamente aos reagentes, é o que é ilustrado no primeiro gráfico. No caso da constante de equilíbrio ser muito baixa, com valor muito inferior a 1, significa que há muito mais concentração de reagentes que de produtos e, portanto, a reação direta é muito menos extensa do que a inversa. E esta situação é ilustrada no gráfico 3. Já no caso em que a constante de equilíbrio se aproxima de 1, quer dizer que as concentrações dos reagentes e dos produtos também se assemelham e, portanto, a extensão das reações direta e inversa não serão muito diferentes. É o que é ilustrado no gráfico 2. Ora, faz sentido pensar que, quando a reação química é muito extensa no sentido direto, a reação no sentido inverso tem que ser pouco extensa, uma vez que, se a reação direta dá origem a muitos produtos, quer dizer que a inversa vai dar origem a poucos reagentes. O que acabamos de dizer pode ser traduzido matematicamente para este exemplo em concreto. Temos o caso do hidrogênio a reagir com o diiodo e a dar origem ao iodeto de hidrogênio. O cálculo da constante de equilíbrio é indicado abaixo das imagens e depois no lado direito temos a reação inversa, em que é o iodeto de hidrogênio a dar origem ao dihidrogênio e ao diiodo. E, portanto, temos também agora esta constante de equilíbrio que chamamos K' para distinguir da constante de equilíbrio da reação direta. Ora, se multiplicarmos estas duas constantes de equilíbrio, portanto, a constante de equilíbrio da reação direta vezes a reação de equilíbrio da reação inversa, percebemos que uma vezes a outra dá o valor de 1. E, portanto, podemos concluir que estas duas constantes de equilíbrio são inversas, concluindo que a constante de equilíbrio da reação no sentido direto é o inverso da constante de equilíbrio da reação no sentido inverso. Espero que esta sessão vos tenha sido útil e até à próxima!